Olá, participante. Nós hoje pretendemos conversar com os senhores sobre os fundamentos dos investimentos, dos fundos de pensão e dos planos que a CAPEF administra. O Marcos, o nosso diretor de investimento, ele já gravou alguns vídeos sobre os reflexos, os impactos da crise nos ativos financeiros e, por consequência, nos ativos dos planos BD e CV administrados pela CAPEF. O nosso objetivo hoje é um pouco diferente. É ter uma conversa com os senhores, digamos assim, antecedente à crise. A gente conversar sobre fundamentos de investimentos, né? Como é o processo de investimento de um fundo de pensão, como é que ele se desenrola, como é que são as decisões, quais são as informações, as premissas que são utilizadas para as alocações dos investimentos de um fundo de pensão. Nós decidimos gravar este vídeo porque entendemos que, para os senhores compreenderem o que está acontecendo, é importante ter, lógico que a gente sabe que os senhores, a maioria dos senhores já até tem conhecimento do que eu vou falar aqui, é apenas um reforço sobre os investimentos de fundo de pensão. Se os senhores não sabem, eu já fui diretor de investimentos da CAPEF, atualmente estou na presidência. Eu já tive 2 mandatos como diretor de investimentos e sou também atuário. Então, o que eu pretendo conversar aqui com os senhores é também em função da experiência que eu tenho na CAPEF e da formação acadêmica e da formação também financeira que eu tenho no Banco do Nordeste. Então, fundo de pensão, a decisão de investir, na realidade, a primeira coisa que uma pessoa física, um cidadão, uma empresa, ou um banco, ou um fundo de pensão, ao investir, a primeira pergunta que deve ser feita é: qual é o meu objetivo com este investimento? O meu objetivo é adquirir um bem, adquirir um automóvel, adquirir uma residência, adquirir um imóvel, financiar a educação de um filho. Enfim, esta pergunta ela deve ser respondida para que só então a decisão de investimento seja bem direcionada. Então, por exemplo, se eu vou investir para comprar um carro, é lógico que o meu investimento para comprar um carro é diferente do investimento que eu tenho que fazer para comprar, por exemplo, uma casa, que é diferente do investimento que eu tenho que fazer para a minha aposentadoria. E a diferença desses investimentos, ele tem a ver com o tempo de atingimento deste objetivo. O tempo de atingimento de objetivo para comprar um carro é um, o tempo do atingimento do objetivo para comprar um imóvel é outro, e o tempo para atingir o objetivo de financiamento de uma aposentadoria é outro. Se eu pretendo investir para fazer face, para ter liquidez, para ter recursos disponíveis para as minhas despesas mensais do meu orçamento familiar, este é um horizonte de investimento também diferente. Então, fundo de pensão, em que o meu horizonte de investimento, e aí considerando o período de contribuição e o período de gozo e benefício, nós estamos falando de horizontes de investimento. Vamos falar do plano CV, por exemplo. O plano CV
O período de contribuição, são 420 contribuições, nós estamos falando de um período de 35 anos de acúmulo e capitalização de contribuições. Depois disso, nós temos mais 22 anos de renda certa, prazo certo, e mais algum tempo posterior aos 22 anos, que vai depender da longevidade e da sobrevivência de cada um dos participantes. Então, nós estamos falando aí de 57, 60 anos. O nosso horizonte é muito extenso. Então, nós temos que direcionar os investimentos do meu plano para ativos, para rentabilidades que proporcionem um retorno de longo prazo compatível com o meu objetivo de pagamento de benefícios de longo prazo. Então, é bom inicialmente ficar bem claro essa questão do horizonte de investimento. Então, se no fundo de pensão o meu horizonte de investimentos é de longo prazo, eu tenho que fazer macroalocações, ou dividir os meus investimentos, os recursos do plano, em diferentes investimentos, buscando sempre esta rentabilidade no horizonte de longo prazo. Quais são esses investimentos que nós temos disponíveis? Nós temos no segmento definido pelo Conselho Monetário Nacional, renda fixa, que são os títulos públicos do governo federal e títulos privados emitidos pelas empresas. Temos renda variável, que são as ações em bolsa do Brasil e do exterior. Nós temos imóveis e fundos de investimentos imobiliários, operações com participantes e fundos denominados na categoria de estruturados, que são fundos que prevêem, que estão sujeitos a maior volatilidade e maior risco. Além disso, é bom contextualizar os nossos participantes sobre algo que aconteceu no nosso país, que ainda está acontecendo já há alguns anos e que já aconteceu na maioria dos outros países, notadamente os países de economia mais avançada, os denominados países do primeiro mundo, que são uma convergência, uma tendência de taxas de juros cada vez mais reduzidas. Então, no passado, os fundos de pensão, os seus planos, isso aconteceu também na CAPEF, logicamente, nós tínhamos títulos públicos com taxas elevadas, com taxas superiores às nossas metas atuariais, que são as metas que a gente tem que atingir em termos de rentabilidade dos investimentos, taxas elevadas que proporcionar e de baixo risco. De pelo menos uns 10 anos para cá, nós temos observado uma redução contínua dessas taxas de juros. As taxas de juros hoje no nosso país, de curto prazo, elas já estão próximas a 1% em termos de taxa de juros reais. As taxas de juros de longo prazo têm flutuado aí entre 3,5%, e 4,5% e 5%. Para os senhores terem ideia, a meta atuarial, a meta de rentabilidade dos investimentos do plano BD em termos reais é 5,5% e do plano CV em termos reais é 5%. Ora, se eu estou comparando estas rentabilidades com as metas que são mais elevadas, eu tenho que direcionar os meus recursos para outros investimentos. E esses outros investimentos que estão disponíveis, eles oferecem riscos maiores. E aí, o risco, quando a gente fala em termos de investimento, é o risco de volatilidade. De um dia eu tenho uma rentabilidade elevada, no outro dia eu tenho uma rentabilidade negativa. Então,
Esses outros ativos, eles estão sujeitos a uma maior volatilidade. Por exemplo, renda variável. Renda variável em um mês, no mês de março, por exemplo, nós tivemos a rentabilidade negativa de 30%. Em abril, já estamos falando da rentabilidade positiva de 8% em função da crise. Então, são ativos que apresentam volatilidade no curto prazo. Vocês recordam que nós estamos conversando sobre investimentos de longo prazo. No longo prazo, os ativos que apresentam maior volatilidade, historicamente, e isso a gente pode empiricamente verificar em outros mercados, as rentabilidades são superiores às rentabilidades de renda fixa que oferecem menores riscos. Então, o cenário financeiro antes da crise, inclusive, do nosso país, é de baixíssima taxa de juros, né, e com outras oportunidades de investimentos, mas que oferecem maiores riscos. Este é o cenário que nós estamos vivendo, independente, antes da crise, durante a crise do coronavírus, depois da crise do coronavírus. Ok? Então, eu queria falar com os senhores como é que acontece o processo de investimentos dos planos que são administrados. Nós temos na CAPEF, na sua estrutura de governança, o Conselho Deliberativo, que é quem define as políticas da CAPEF, inclusive a política de investimentos dos planos. Temos a diretoria que executa estas políticas. Então, anualmente, a CAPEF organiza um seminário de investimentos com a participação ampla dos nossos participantes, de técnicos do mercado financeiro, de economistas, de funcionários, de empregados, dos nossos patrocinadores, para construir coletivamente as políticas de investimentos do ano seguinte. Nós fizemos isso em novembro, no seminário de investimentos, inclusive convidamos e teve uma participação inédita de participantes de todos os estados onde o Banco do Nordeste tem agências. Nós trouxemos essas pessoas, esses colegas, para participar do seminário de investimentos, sempre no intuito, buscando cada vez mais a interação dos nossos participantes com a CAPEF. Concluído o seminário, nós conjuntamente definimos uma macro alocação dentro daqueles segmentos de renda fixa, renda variável para seus participantes, imobiliários e estruturados, para levar essa proposta, submeter esta proposta ao Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo aprovou as propostas de investimento e a CAPEF, a partir de janeiro de 2020, passou a executar esta política de investimento. É lógico que aquelas macroalocações que foram levadas para o seminário de investimento, que foram submetidas ao Conselho Deliberativo, elas têm por trás delas uma série de análises, de cenários, de estudos, de simulações concernentes aos planos, para que a gente chegue às macroalocações. Cenário do ano de 2020 de PIB, de inflação, de câmbio, de taxa de juros. Então, pegando todo esse cenário, a conjuntura do mercado financeiro, foi definido uma política de investimento. Além disso, são feitas simulações, são feitos estudos daquilo que eu falei no início aqui da nossa conversa. Um casamento. Busca-se sempre uma aderência perfeita, mas é impossível. Mas a gente busca um casamento bem próximo entre o retorno dos mesmos investimentos e as obrigações dos planos de benefícios. É o que a gente chama de Asset Liability Management, ou seja, ALM. Casamento entre ativos, os ativos, o patrimônio acumulado dos planos, e o passivo, as obrigações do plano de benefício. Então, este também é um dos subsídios para a nossa política de investimentos.
e sempre também fundamentado naquilo que eu conversei com os senhores, na busca de retornos de longo prazo. É lógico que, e felizmente, os nossos participantes estão cada vez mais educados em termos financeiros, em termos previdenciários, e acompanham muito de perto o desempenho dos planos. A CAPEF envia mensalmente para os participantes um extrato com a evolução da cota em função da rentabilidade do mês. E alguns participantes têm nos questionado sobre as rentabilidades que não foram a que nós buscamos no longo prazo, mas rentabilidades que aconteceram no curto prazo em função do cenário de crise. E a mensagem que nós queremos passar para os senhores, seja em relação ao plano, ao outro plano, e isso o Marcos já abordou também no seu vídeo, é uma mensagem de que os investimentos dos fundos de pensão são de longo prazo. Além disso, as macroalocações que são colocadas, que são distribuídas nos segmentos, são feitas com estudos, com fundamentação, com a participação, com a análise técnica, com a participação de economistas, e elas estão muito bem estruturadas, muito bem fundamentadas. Tanto é assim que, em função da crise, nós nos reunimos no Comitê de Investimentos, a diretoria executiva, enviamos essa análise, essa decisão para o Conselho Deliberativo, que ratificou, de manutenção da política de investimento, que até o momento nós não vimos necessidade de revisão da política de investimento, mais uma vez, porque o nosso horizonte é de longo prazo. E aos poucos está se confirmando como acertada esta decisão. Os senhores podem ver aí o resultado dos mercados já em abril, já tendo alguma recuperação dos mercados em função da crise, que os mercados sempre se antecipam ao que vai acontecer no futuro. O mercado já está se antecipando, visualizando, percebendo que alguns países da Europa e da própria Ásia também já estão saindo do distanciamento social, do isolamento. Alguns já estão reabrindo aos poucos as suas economias. Em função disso, já está se percebendo no médio prazo um retorno às atividades e uma recuperação da economia nesse país. Então a mensagem é: os investimentos estão bem posicionados, nós vamos manter a nossa política de investimento, nós já estamos percebendo uma recuperação dos mercados, e podem ter certeza que no médio prazo essas rentabilidades que não foram tão boas serão compensadas com melhores rentabilidades, e a sua cota de investimento do seu plano de benefício retornará aos patamares que se encontravam antes da crise. Então é uma mensagem de tranquilidade, de otimismo, que essa crise vai passar e que o seu plano de previdência está lá lhe aguardando de forma tranquila, com uma boa rentabilidade, para entregar aquilo que o regulamento promete. Desejo saúde a todos os participantes e aos seus familiares, e que a paz de Deus os acompanhe.